Então, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês de uma forma resumida a diferença do servidor dedicado, do servidor VPS e do Cloud Server. Então, vamos lá. Bom, o servidor dedicado, ele é um servidor mais caro. Por quê? Porque você está exatamente contratando isso aqui, ó. Você está contratando uma máquina com todos os seus recursos, com toda a sua CPU, com todo o seu espaço em HD ou SSD e toda a sua memória RAM para você, somente para você ou sua empresa utilizar. Então, se você tiver diversos sites hospedados num servidor dedicado, ele vai ter muito mais potência e condição de manter esses sites em alta velocidade ou todos os recursos que essas linguagens que compõem os sites ou aplicativos necessitar, do que se você estiver utilizando uma mostrado aqui, é quando você tem por exemplo, um painel de controle instalado nesse servidor dedicado, um painel que divide os recursos do servidor dedicado entre os diversos sites hospedados no mesmo. O que divide os sites seriam, por exemplo, contas de revenda de hospedagem de site. Então, quando o seu site está dentro de um servidor dedicado, ele está sendo compartilhado, ele está tendo espaço compartilhado com todos os outros sites. Se você tiver o servidor dedicado somente para você. Numa hospedagem compartilhada, você não tem acesso ao servidor dedicado. Ele é um servidor compartilhado. O nome diz. Então, se ele é compartilhado, toda a memória RAM que ele tiver, todo o espaço SSD que ele tiver e CPU dos processadores serão compartilhados com todos os sites. Se algum site estiver utilizando muita CPU ou memória RAM ou espaço, pode prejudicar os demais sites se o painel de controle que tiver instalado nesse servidor compartilhado não tiver capacidade de gerenciar isso ou de separar adequadamente de acordo com o plano. Bom, vamos continuar aqui. Agora, o que é o servidor VPS? O servidor VPS, vou voltar aqui rapidamente. Na SurgeHost você tem a hospedagem VPS e você tem o VPS SSD. Vou falar da hospedagem VPS. O que é o servidor VPS? Vamos lá. Servidor VPS é quando você tem um servidor normal, uma máquina, e você divide ela de forma virtualizada, utilizando uma virtualização, um programa para virtualizar a CPU, o espaço e a memória RAM, em diversos bloquinhos. Então são como mini servidores dedicados que nós chamamos de Virtual Private Server. Só que o Virtual Private Server, o próprio nome diz, ele é constituído por virtualização. Nem sempre você vai ter acesso o gerente vai ter a garantia de isolamento do seu sistema. Porque se você tiver, por exemplo, com uma hospedagem VPS, essa hospedagem da SurgeHost aqui, ela tem um valor mais em conta, mas ela não lhe fornece o acesso root por ela fornecer o gerenciamento no painel Plesk. Eu posso ter o meu VPS com o meu Plesk e ter acesso root para mim ter o gerenciamento também no Plesk? Pode, mas aí você vai ter que pagar a licença do Plesk. E nesse caso aqui da hospedagem VPS, você tem o benefício de ter o VPS isolado de outro, sem ter compartilhamento no mesmo HD, pois são
virtualizações, então são HDs separados, são SSD separados. Você tem um benefício de ter equipamento e não precisa pagar a licença do painel. Então, qual é a vantagem da hospedagem VPS? É essa: você vai ter garantidamente, nesse plano aqui, nesse caso, 2 CPUs para sua utilização somente. Em momento nenhum pode ocorrer de alguma dessas CPUs deixarem de estar disponível para você. Você vai ter, no caso do plano 2, 6 ou 10, ou de acordo com o plano, né, CPUs. Você vai ter a quantidade de memória RAM também garantida. E vai ter, nesse caso aqui no plano, um espaço ilimitado, que possui cotas de acordo com o plano que você escolher, que está determinado no contrato. Aí você precisa ler o contrato. Mas nesse caso aqui, ele é ilimitado, então você tem como aumentar a utilização nas iniciais. Você não vai chegar a um ponto do espaço, chegar àquele limite, e ele impedir que você coloque novos arquivos, que você aumente a sua base de dados ou receba mais e-mails, né? Então essa é a vantagem do plano hospedagem VPS. Então vamos falar qual é o VPS no site da CertRoxo, que é o VPS puro. Então no caso são esses aqui, ó. VPS CertRoxo 1. Ele é um pouco mais caro. Por quê? Porque aqui você tem acesso root. Se você tem acesso root, você não tem o painel de controle. Você tem que contratar o seu painel de controle por conta própria e instalar no VPS. Certo? Então esse plano aqui, VPS CertRoxo 1, que é este aqui, que se adequa a este, que é nesse modelo, você precisa contratar todas as licenças, instalar todos os programas, né? Nós entregamos, no caso, a CertRoxo, o portal CertRoxo vai lhe entregar o Linux instalado ou o Windows, de acordo com a versão que o sistema operacional que você escolher. Nós temos essas opções, certo? Voltando aqui. Então, de acordo com a quantidade de SSD que você escolher, ficando sem voz já. Pera aí, deixa eu pegar aqui uma aguinha. Então, de acordo com a quantidade de disco, esse é o mesmo modelo, você vai ter como utilizar. Ah, mas eu não sou administrador de sistemas, eu sou um web designer e quero escolher não gerenciar. Então você vai pegar um plano gerenciado, certo? Aqui você vai ter um IP dedicado, quer dizer, esse plano gerenciado nós vamos gerenciar para você. Você não tem acesso root, vai com painel de controle, tem os IPs dedicados, etc e tal. Ah, qual é a diferença desse plano, dessa bateria de planos, para o VPS, a hospedagem VPS? A diferença é que na hospedagem VPS você tem como escolher a CPU, a memória RAM, só que o espaço ele é ilimitado. A transferência também. Ela vai depender de qual recurso você vai escolher no instante da contratação. Certo? Então esse VPS, por isso que ele é mais em conta. Então aqui, ó, você vai ter como utilizar o espaço ilimitado, respeitando as cotas iniciais, claro. E quando chegar a um limite X de utilização das cotas, o espaço em SSD vai continuar aumentando. Ah, mas aí eu não sei quanto que eu vou pagar. O valor vai variar de 49? Vai variar.
Ah, não, não quero que varie de 49. Então você marca aqui, desejo não pagar valores extras referentes a cotas do ilimitado, certo? Marcando isso, o ilimitado ele vai respeitar a cota inicial e não vai permitir que ultrapasse a cota inicial. Ah, eu também não quero utilizar isso, eu não quero pagar valores extras e quero determinar aqui um espaço em disco SSD. Então o plano vai deixar de ser ilimitado. Você vai determinar e não vai ter surpresas. Entendeu a diferença de utilização? É essa. Praticamente, esses planos de VPS Linux em relação aos planos SSD, a diferença é que você tem um pouco menos potência, pode ser utilizado por profissionais e agentes de TI, e nesses planos aqui você tem mais potência, e nesses planos você vai ter um IP dedicado. E nesse plano aqui de hospedagem VPS você não vai ter o IP dedicado, o IP é compartilhado, porque ele está em um ambiente de nuvem. Ah, mas espera aí, mas isso aqui é VPS ou é cloud ou é nuvem? É um VPS fornecido por um ambiente de nuvem. Então conseguimos fazer esse tipo de virtualização, de fornecer a você recursos exclusivos como memória RAM e CPU e o IP compartilhado. E nesse aqui, para administrador de TI e developers, você vai ter o IP dedicado. Ah, é um ambiente diferente? Não, é o mesmo ambiente, porém esse aqui você tem mais recursos. Entenderam a diferença? Aqui você tem o tamanho de disco fixo, transferência limitada. Nesse caso aqui você já vai com painel, sem precisar pagar licença, é o valor fixo travado, né? Não tem surpresas. Então esse VPS SSD para administradores lhe dá muito mais velocidade, porque o IP dele, a conexão, não é compartilhada, é dedicada. Esse é um grande diferencial, certo? Então vamos voltar aqui agora para o Cloud. Vamos ver aqui, ó. Planos Cloud Computing. Qual é a diferença do plano do Cloud Computing? Vamos lá. Enquanto o VPS ele é várias partes virtualizadas menores de um servidor grande, de um servidor completo, ele é pedacinhos desse servidor, porém isolados por virtualização, assim é o VPS. Um servidor que tiver numa nuvem, ou um serviço, vamos colocar assim, um serviço contratado que estiver numa nuvem, vai utilizar diversos recursos de diversos VPS e dedicados. Ó, dedicado VPS. Entendeu? Então, a possibilidade de aumentar CPU, quantidade de CPU, quantidade de espaço e memória RAM é muito maior. Aí se pergunta, mas espera aí, para manter essa estrutura de um VPS, sim, para manter a estrutura de um cloud, o custo é maior. Por isso que o cloud tem um valor um pouco maior que o VPS. Mas a qualidade, a velocidade e capacidade e a flexibilidade do cloud é muito maior que a do VPS ou a do dedicado. Então nós sempre recomendamos que os profissionais atuais utilizem cloud. Ah, mas eu não sou um administrador de sistema, eu não vou saber gerenciar esses recursos. Não tem problema. No instante que você estiver escolhendo o plano cloud, você vai poder escolher o tipo de gerenciamento que você quer. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse plano de R$ 149,90. Nossa, mas é muito mais caro que uma hospedagem compartilhada. Claro, aqui você vai ter o isolamento, você vai ter a velocidade e a qualidade. 4 core, 8 GB de memória RAM, quer dizer,
você vai conseguir colocar muito mais sites, IP dedicado, full acesso root opcional, IPs dedicados adicionais e outros recursos. Vamos ver os recursos que no cloud você terá. Olha, escolhendo a hospedagem cloud, você vai poder escolher o sistema operacional. Qual que é o sistema operacional ideal para eu que vou hospedar um site em WordPress ou vou colocar sistemas em PHP. Olha, se são sistemas em PHP e WordPress, qualquer um desses aqui atendem com tranquilidade. Nós só não recomendamos o Windows. O Windows é mais recomendado para quem trabalha com ASP.NET, Core, Core.NET e MS SQL, certo? No caso, todos os Linux são ideais para quem trabalha com PHP, com aplicativos, com Nodes, com React, etc. Então vamos continuar aqui. Posso utilizar o CentOS 7? Sim, você pode utilizar o CentOS 7. Se você tiver interesse em alguma característica de algum desses Linux que seja uma característica exclusiva de uma versão de Linux, então você tem que escolher o Linux que você deseja e, claro, escolher o Full Acesso Root, que neste caso você é um desenvolvedor, você é um administrador de sistema, vai saber gerenciar. Aí por linha de comando você vai saber fazer isso. Eu nem precisava estar explicando isso aqui, mas eu explico para que o outro que não entende também saiba. Então vamos lá. Eu sou um que não entende digitar a linha de comando, não quero gerenciar o servidor. Qual desses planos que eu escolho no Cloud CertHost 1? Qual dessas opções? Vamos lá. Se você é uma pessoa que quer só colocar seu WordPress no ar, quer ter a opção de gerenciar os sites dos seus clientes, você vem aqui, por exemplo, escolhe. Essa é uma dica, é minha opinião, tá? O CentOS 7, que é o mais leve que utiliza, que é o sistema operacional desses mais leve que utiliza melhor os recursos do cloud. Vem aqui e escolhe sem acesso root. Quer dizer, sistema operacional e painel fornecido e gerenciado pelo contratado. Pronto. Aqui você vai ter a conta de revenda, contas ilimitadas para clientes. Você vai ser um revendedor de hospedagem. Preciso entender gerenciamento do servidor? Não. Preciso entender de WordPress? Precisa. Preciso entender de programação básica, de criar sites? Aí você precisa. No painel Plesk tem um programa que você cria os sites, como se fosse no Wix. Você tem essa opção também dentro do painel Plesk. Aí você pode entender menos de programação. Aí, em relação a esses recursos, sendo esse plano o mais básico, 4 cores de CPU, 8 GB de RAM, 140 GB de disco SSD, está muito bom. Qual que eu estou escolhendo? Linux, CentOS 7, Linux, já está aqui. Websites ilimitados, sim. Transferência ilimitada, sim. E-mails ilimitados, sim. Quer dizer, esse limitados é a quantidade. Você vai estar limitado dentro da quantidade de gigabytes. Entendeu? Então, esse é a grande diferença entre o cloud, o servidor VPS e o servidor dedicado. A hospedagem compartilhada, tem? Tem. Vamos voltar lá. Tem essas hospedagens compartilhadas, que são muito mais baratas que qualquer um desses três. Uma hospedagem compartilhada, ela vai utilizar talvez um servidor dedicado, um VPS ou um cloud. Vai depender da disponibilidade dos nossos recursos no instante que você contratar. Eu tenho como escolher isso? Não. Você vai ter como escolher os recursos da sua hospedagem aqui. Vamos supor, eu quero eu quero hospedagem compartilhada. Vai ser Linux. Eu quero ela em Plesk. Ok. Eu gosto do painel. Eu quero ela em cPanel. Ok. E eu quero essas quantidades aqui que estão sendo determinadas. Não, eu quero aumentar um SSD.
Então você pode vir aqui aumentar um pouquinho. Esse espaço é adicional a este. Então se eu aumentar 2 GB aqui, eu tô passando para 5 GB no total, certo? Vai estar discriminado. Você tem 3 GB mais 5 GB. Espaço adicional, 2 GB, certo? Então essa é uma das vantagens dos planos do portal certhost.com.br. Uma das vantagens do plano é você poder customizar. Eu quero uma hospedagem Windows. Tem aqui, ó, nos planos ilimitados, você põe no Classic, você tem a opção do Windows. Por exemplo, essa hospedagem Windows, ela é compartilhada. Eu não quero compartilhado, eu quero segurança. Então você vem aqui, ó, escolhe ASP.NET. Todos esses planos aqui são virtualizados. Então não é uma hospedagem compartilhada, é um plano virtualizado. Você tem o IP dedicado, você tem a virtualização, certo? Essa virtualização é em que? É em VPS ou é em cloud? Essa virtualização é em clouds. Por que não está escrito cloud aqui? Porque não é interessante para a gente, pela propaganda do Google, etc., ficar explicando que isso aqui é um cloud. O cliente vai ter, você como cliente vai ter os recursos. Entendeu? Mas eu quero saber se é possível aumentar posteriormente. Sim, é possível aumentar posteriormente os recursos. Certo? Basta solicitar a nossa equipe, que a nossa equipe aumenta para você os recursos. Mas eu não quero o espaço ilimitado. Eu quero ter certeza de quanto de espaço eu vou ter. Eu não quero surpresas. Então você escolhe um VPS SSD. Escolhe ele com Classic, por exemplo, esse aqui. Escolheu ele com Classic, certo? E você vai ter os recursos garantidos. Mas eu quero um Windows. Então você vem no ASP.NET e escolhe o plano em Windows. Muito simples. Aqui, escolhendo o plano em Windows, você vai ter diversas opções, inclusive de gerenciamento, o SQL, acesso por mais little admin, da sua necessidade. Então é isso. Espero ter explicado. É um vídeo um pouco maçante. Espero ter conseguido explicar a diferença do servidor dedicado, servidor VPS e Cloud Server, tá? É claro que eu estou fazendo a propaganda da Certhost, que é o portal que eu represento, o meu portal na internet, e convido vocês a conhecer mais dos nossos planos de Linux, Windows, planos de revenda. Temos diversos valores, diversas opções. Qualquer outra dúvida, estarei à disposição, certo? De qualquer forma, eu recomendo sempre que contratem um cloud, a menos que você queira uma hospedagem compartilhada. Hospedagem compartilhada, você pode contratar algum desses planos básicos, tá? Tem inclusive plano de Windows, certo? O plano básico de Windows, ele é mais em conta, super em conta, R$ 21,90. Ele não é nenhuma dessas três. Ele é um plano compartilhado, mas você vai ter diversos recursos, inclusive a possibilidade de dizer quais recursos você quer mais no instante da contratação. Ok? Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.